Fala galera ligada no Pautas e Táticas, no podcast sobre futebol e também na Alternativa Esportes, sejam todos muito bem-vindos. Vocês já pararam para pensar que talvez estejamos vivendo a era dos melhores atacantes da história do futebol? Mas como assim se até a nossa própria geração, que tem ali a faixa etária de entre 20 e 30 anos, conseguiu ver nomes como Ronaldo, Romário, Marco Van Basten, Thierry Henry, entre vários outros? Bom, a gente não precisa pensar muito para perceber que, por exemplo, os 3 maiores artilheiros da história da Champions League estão em atividade. Além disso, várias seleções estão tendo o maior artilheiro de sua história também jogando atualmente ou que pararam de jogar há pouco tempo. E se formos fazer um exercício um pouco mais minucioso, estamos vendo que os números dos atacantes estão muito melhores do que aqueles grandes artilheiros que vimos no passado. Por que isso acontece? Essa é a nossa pauta de hoje, agradecendo desde já também termos conseguido chegar na marca de 1000 inscritos no canal. Muito obrigado a você que já é inscrito. Se você está conhecendo agora, seja muito bem-vindo, assista o conteúdo até o final. Se te convencer, também se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Se não te convencer, assista outros conteúdos para ver se você é convencido e também faz parte aqui do Pautas e Táticas. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, eu trouxe aqui 2 teorias, eu não tenho uma concordância maior com nenhuma das duas, mas acho que um misto de ambas ajudam a explicar o porquê disso acontecer. Depois nos comentários você pode criar uma teoria própria ou concordar com uma ou com outra. Bom, a primeira teoria tem a ver com uma explicação um pouco mais técnica. Antigamente, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000, que são épocas em que eu acredito, que o público do canal e que eu mesmo consegui acompanhar com alguma veemência, as equipes tinham os craques, os melhores jogadores do momento, distribuídos em uma quantidade maior de clubes. Por exemplo, a gente tinha na Premier League grandes disputas entre Arsenal, Manchester United e Chelsea, por exemplo, isso falando da década de 2000. No Campeonato Espanhol, a gente não tinha essa dualidade, essa disputa polarizada entre Real Madrid e Barcelona. Eventualmente tínhamos ali um Valência, um La Coruña, sempre ali como intruso também incomodando e chegando a disputar e conquistar títulos do campeonato ou das copas nacionais também. Na Itália, por exemplo, a gente sempre teve grandes duelos e grandes disputas entre 3 equipes, Milan, Internazionale e Juventus. Na Alemanha também chegamos a ver, há pouco tempo relativamente falando, clubes como o Stuttgart e o Wolfsburg conquistarem a Bundesliga. Enfim, nós tínhamos mais talento distribuído entre mais clubes e por isso a coisa era mais equilibrada, e o talento sendo mais distribuído, a gente tinha muitos enfrentamentos entre grandes atacantes e grandes defensores. Então acho que essa explicação um pouco mais técnica tem um pouco a ver disso aí. A partir do momento em que o Real Madrid, no começo da década de 2000, começou a capitalizar esses talentos, começou a tentar contratar os melhores jogadores de cada clube e criar ali o seu time galáctico, essa tendência mudou um pouco. A partir dali começaram a se criar as superpotências no futebol europeu, principalmente. Os clubes passaram a se tornar grandes seleções transnacionais. Seguindo essa regra do Real Madrid, a gente teve um Chelsea também crescendo muito, com o Roman Abramovich injetando muito dinheiro no clube londrino e também fazendo grandes contratações e montando também uma seleção multimilionária, um time muito forte. E agora, na última década, na década dos anos 2010, a gente tem isso muito mais aflorado. A gente tem, por exemplo, um Paris Saint-Germain sendo dominante na França. Por mais que já tivesse o Lyon, o nível técnico do Paris Saint-Germain, desse Paris Saint-Germain, é muito mais alto do que daquele Lyon que tinha, entre outros nomes, Juninho Pernambucano, Fred, Benzema, enfim. E também temos, no caso, uma hegemonia na Itália da Juventus e na Alemanha do Bayern de Munique, além da disputa polarizada na Espanha entre Real Madrid e Barcelona, e as equipes mais ricas, isso com um pouco menos intensidade, também sempre levando a melhor na Inglaterra, isso para falar das 5 grandes ligas europeias. Então, a criação dessas superpotências capitalizou os talentos dentro de um mesmo clube
e aí os clubes ficavam não só com os melhores atacantes, mas também com os melhores defensores, os melhores meio-campistas. Então os atacantes são melhor servidos e estão enfrentando defesas piores. Acho que essa é uma explicação, é uma teoria para poder falar por que os atacantes estão fazendo mais gols hoje. Porque não há tão grandes enfrentamentos, ou, por exemplo, não há um número maior de enfrentamentos, né, com grandes equipes como se havia em outros momentos do futebol, onde essas superpotências eram muito mais raras de se ver e a gente tinha mais talento distribuído por mais clubes. Com isso, nessas ligas, né, que são dominadas por essas superpotências, por esses clubes que são seleções nacionais, como o PSG e o Bayern, que já citamos, a gente já espera e encara com normalidade goleadas aplicadas por esses clubes, seja lá quem for o adversário dentro do campeonato nacional. Na Alemanha, quantas vezes a gente não já teve o enfrentamento Bayern de Munique e Borussia Dortmund, terminando com 4, 5 gols marcados pelo Bayern na partida. Ao mesmo tempo, na França, a gente tem os clássicos, né, digamos assim, do PSG com o Olympique de Marseille contra o próprio Lyon, e a gente espera que o PSG ganhe com uma certa tranquilidade, uma certa naturalidade, porque a disparidade técnica dos times é enorme. Então, a gente já esperar essas goleadas automaticamente faz com que esperemos que os atacantes desses times também façam um nível de gol, né, um número de gols maior e, consequentemente, tenham mais gols nas suas artilharias, na tabela dos artilheiros, façam com que eles tenham números melhores do que os grandes atacantes de outras épocas. Ainda assim, existem exceções, né? Dentro do futebol moderno, não dá para reduzir só a isso. A gente tem grandes atacantes também conseguindo números muito bons, mesmo sem estar nessas superpotências. A gente pode citar o Immobile, na Lazio, na última temporada, chegando a 36 gols em 38 jogos do campeonato italiano, e superando um número, inclusive, também muito bom e muito impressionante, ninguém mais, ninguém menos que o Cristiano Ronaldo, que chegou a 34 gols. A gente tem também, por exemplo, o Vardy, na Premier League, chegando a 2 artilharias pelo modesto Leicester, que, tudo bem, em uma dessas campanhas conseguiu ser campeão inglês, mas, por exemplo, na temporada passada, onde brigou ali pela vaga na Champions League, mas acabou não conseguindo, né? Ficou bem próximo ali, 5º, 6º lugar, se eu não me engano, mas não ficou ali nas grandes primeiras posições, mas teve o artilheiro do campeonato, teve o Jamie Vardy conseguindo números muito bons. Se a gente pegar também a tabela dos artilheiros, né, dos últimos anos no campeonato espanhol ou das últimas chuteiras de ouro, a gente vai ver um domínio muito grande de Messi e Cristiano Ronaldo, ultrapassando 30, 40, até 50 gols, e a gente não tinha isso no passado. A gente tinha uma tabela um pouco mais equilibrada, com o pessoal chegando ali próximo dos 30 gols, um ou outro ali superando essa marca, mas geralmente ficando ali na marca dos 20 e poucos gols, e mesmo assim conseguindo ser o grande artilheiro de uma liga nacional entre todas as ligas e conquistando uma chuteira de ouro, um número que hoje é encarado até com mais normalidade. Números, por exemplo, com o Shevchenko, que foi bola de ouro, melhor jogador do mundo, fazia. Hoje a gente vê, como a gente já citou, o Jamie Vardy, a gente vê um Aubameyang, um Salah, conseguindo fazer isso por temporadas consecutivas. O Lewandowski, por exemplo, atual melhor do mundo, conseguiu chegar à marca de 5 temporadas seguidas, marcando 40 gols ou mais. Então a gente vê que, sim, o sarrafo subiu com o nível de Messi e Cristiano Ronaldo, mas não são só eles que estão fazendo muitos gols atualmente. Muitos atacantes estão fazendo muitos gols também, e não necessariamente dentro dos grandes clubes das superpotências. Então isso nos leva também a uma segunda tese, que é uma explicação um pouco mais tática e menos técnica. Nessa segunda tese, eu acho que está o grande X da questão. O jogo ficou muito mais intenso. Hoje as defesas ou jogam mais expostas em times mais compactados ofensivamente, ou mais protegidas em times mais compactados defensivamente. Ou as defesas jogam muito longe do próprio gol e deixam espaços nas suas costas, o que podem ser aproveitados por atacantes mais rápidos, ou jogam mais protegidas, né, com todo mundo ali bem próximo da área, jogando com linhas ali uma distância de 20, 15 metros às vezes, e aí é mais difícil de entrar na área. Então isso significa o quê? Mais gente atacando, mais gente entrando na área, mais gente marcando pressão, forçando o erro das defesas adversárias. Então isso também pode contribuir para um aumento do número de gols, porque são mais pessoas entrando na área, a quantidade de
oportunidades de gol, de chances criadas, está muito maior por conta dessa intensidade e por conta dessa disputa que se tornou quase que praxe no futebol atual. Ou que você joga a favor da bola, ou que você joga tentando controlar os espaços do campo. E aí existem vários técnicos, né, que fazem isso, que ou optam por uma coisa ou por outra, mas quem conseguir o equilíbrio total entre o controle da bola e o controle dos espaços vai chegar mais próximo ali de ter uma equipe completa, não perfeita, já que esse tipo de equipe não existe, e a gente já tem até vídeo no Pautas e Táticas falando sobre isso. Mas a escolha de estratégias com certeza vai muito de encontro, vai muito ao encontro, né, do tipo de jogo que você proporciona aos seus jogadores e facilita ou dificulta para os seus atacantes. Por isso a montagem de equipes hoje mudou completamente. Hoje você tem um perfil de contratações que não se baseia só no talento. Você não pode só achar que se você contratar os melhores atacantes, os melhores meio-campistas, os melhores defensores, você vai automaticamente formar um grande time. Mas com o jogo intenso da forma que está e muito mais estudado, muito mais estratégico, hoje nem sempre quem tem mais talento e quem tem as melhores peças necessariamente vai ganhar o jogo, vai ganhar o campeonato, porque o jogo sendo muito mais estudado, hoje o perfil de contratações está qual é o estilo de jogo que você quer adotar na sua equipe e quem são os jogadores que melhor encaixam com esse estilo de jogo. Do contrário, você não consegue fazer uma equipe competitiva, não consegue fazer uma equipe harmoniosa e não consegue proporcionar aos seus atacantes melhores chances de gol. Mas a maioria das equipes hoje, fazendo esse trabalho estratégico, conseguem proporcionar aos seus atacantes muito mais recursos e, é claro, se você tem mais dinheiro e consegue contratar os melhores jogadores, os que se destacam mais, não necessariamente os mais caros, mas aqueles que, dentro do seu perfil e com o mercado inflacionado como está hoje, você consegue trazer esses caras para o seu time. Claro que a chance aumenta de você montar um time melhor, mas é claro, a ideia tática sempre tem que estar ali, porque o jogo está muito intenso, é mais gente entrando na área, é mais gente tentando fechar espaços e evitar gols, então é por isso que hoje os atacantes isso pode estar ajudando os atacantes a fazer mais gols ou não, ou podem também estar dificultando as coisas para eles. Mas é uma explicação, é uma segunda tese e você pode escolher qual delas você vai aceitar melhor e qual delas você acredita melhor, ou até criar a sua própria tese para a explicação da pauta de hoje aqui no Pautas e Táticas. E é isso, galera, um tema bastante palpitante, um tema realmente que eu trouxe para debate, não é uma tese conclusiva, nós não temos uma resposta final. Quero debater isso com vocês, o que vocês acham, por que os atacantes hoje estão fazendo mais gols do que antigamente, mesmo que a gente tenha a impressão que os atacantes antes eram muito melhores, mais talentosos, mas não conseguiam números como os atacantes de hoje. É uma explicação mais técnica? É uma explicação mais tática? É uma explicação mercadológica, financeira? Tem a ver com algo que a gente falou, a gente abordou aqui no vídeo de hoje? Ou você tem uma tese um pouco diferente e quer dividir com a gente? Não esqueça de comentar, não esqueça de difundir o conteúdo para os seus amigos, ajudar o canal a crescer ainda mais. Se você gostou do conteúdo, se inscreva. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!